Agora eu gostaria então de dar abertura ao simpósio, chamando o nosso primeiro palestrante. É com muito orgulho que eu chamo o professor Claude Bouchard para então proferir sua palestra de abertura do nosso simpósio. Please, Professor Bouchard, could you please come up? Thank you very much. Good afternoon. My first words would be towards the organizers. I would like to thank Dr. Pesqueiro and the member of this organizing committee, first for having put this program together and for having invited me to be a part of it. I will focus on the predictors of trainability. Nos preditores da treinabilidade. And if I'm not mistaken, oops. So that's not the way to change the slide, right? Yeah, okay. Go back. Okay. So these are the areas I intend to cover. Então, essas são as First, áreas que eu vou cobrir. an introduction Primeiramente, that I uma will use introdução to generate some ideas about que eu vou usar para gerar algumas the ideias kinds of studies that we sobre do, os the tipos de kinds of estudos que studies nós that we need to fazemos do e in os tipos de this estudos field. que precisamos fazer nesse Then I will campo. discuss the case of Depois eu vou trainability discutir o with an caso emphasis de on maximum oxygen treinabilidade, uptake, dando uma ênfase na absorção and máxima de review where oxigênio. we stand with respect to Vou transcriptomics. revisar onde estamos em and, termos de transcriptômica. Okay. Transcriptomic and single Na transcriptômica variants e as to generate variantes candidates. isoladas I'll say a que word geram about, candidatos. Case of adverse responders. Eu vou falar um pouco sobre then, aqueles que apresentam respostas adversas comments on exercise, e genomics, and alguns personalized comentários medicine. sobre a genômica do exercício e a medicina personalizada. So, I want to remind all of us that genomic studies are Eu not quero exempt from the lembrar basic todos aqui principles that underlie all the science that we do. In this regard, E nesse the National sentido, Institutes of Health repeatedly os has institutos de pesquisa worked on têm trabalhado what muitas we call vezes the rules of evidence. para chegar às regras da A evidência, system como nós by which chamamos. we Um classify sistema the pelo qual nós quality podemos of the classificar evidence a that we qualidade use to das draw evidências que conclusions. nós usamos para tirar conclusões. And a number of 4 levels are generally recognized. E nós temos 4 níveis. The weakest level O nível mais are fraco those that we label level é o D. que nós chamamos de nível And, D, they include the views of que experts, incluem as the visões dos lowest possible level of especialistas, evidence. que são o nível and mais case baixo studies. possível de evidência, e os estudos Then de we caso. go on to observational studies. And Depois passamos para os estudos observacionais. E isso é relevante, porque no campo da genômica de exercício nós temos uma preponderância de estudos observacionais. E precisamos nos lembrar que tanto os estudos transversais, por exemplo, que comparam atletas e não atletas, ou estudos prospectivos, são um nível bastante fraco de evidência. Há muitos fatores de confusão e problemas de controle, e nós não reconhecemos isso. Depois nós passamos para níveis mais altos de evidência, mais poderosos. Temos estudos experimentais, que tendem a ser pequenos, são estudos experimentais e oferecem uma oportunidade de olharmos qual é o papel das diferenças no sequenciamento. O mesmo acontece para estudos randomizados, que não são controlados. E, finalmente, o padrão de ouro, o padrão dourado, que são os estudos randomizados e controlados. E nós não temos tantos assim desse tipo. Estudos randomizados e controlados baseados na randomização mendeliana. Mas eu suspeito que nós vamos ver muito mais desse tipo no futuro. Então, lembrem-se disso.
Se os dados puderem ser baseados nos níveis A e B, nós vamos ter evidências muito mais fortes e não estaremos fazendo inferências, ou a probabilidade de estarmos inferindo a partir de positivos falsos é muito menor. Foi assim que o campo de estudo começou. Ele era guiado pela preferência dos investigadores, e esse era o que nós chamávamos do alvo tendencioso ou enviesado. Tudo isso era limitado pela nossa compreensão da biologia do traço, ou seja, nós tínhamos que compreender essa biologia. Infelizmente, a maioria desses estudos tinham um poder estatístico insuficiente para responder à pergunta original. A heterogeneidade do traço também não era reconhecida nesses estudos. Nós vimos isso muito na literatura. Um dos aspectos mais fracos desse tipo de estudo, desses estudos, é que nós tínhamos dados de replicação inadequados. Na maioria das vezes, nós tínhamos uma ausência total de dados de replicação. E às vezes esses dados existiam, mas eram inadequados. Tudo isso resultou no fato de que muitos estudos negativos, que são mais fracos no geral, e afetados por todos esses argumentos aqui que eu falei, são raramente publicados. E, portanto, os genes candidatos são considerados mais fracos justamente por causa desse viés de publicação. E não é muito útil fazer meta-análises porque nós meta-analisamos apenas os estudos positivos. A verdadeira meta-análise teria que incluir os negativos e eles não estão lá nesse corpo da literatura que foi publicado. Recentemente, na última década, começamos a ter meta-estudos que exploram todo o genoma de uma forma sem viés. Aqui, o objetivo seria ter como alvo todo o universo de uma certa classe de moléculas. Por exemplo, o ideal, e nós estamos chegando nesse nível, seria ter uma sequência de todos os sujeitos do seu estudo. Isso agora é possível, com um custo, mas é possível. De forma alternativa, uma pessoa pode depender de um grande grupo de variantes, SNPs comuns, para cobrir todo o genoma, para que você tenha uma abordagem não tendenciosa na busca de amostras genômicas. Essa abordagem, utilizando um design estatístico correto, não teriam a mesma força de um estudo observacional, porque ele começa a se tornar desviado por muitos fatores que nós não temos controle. Mas essa utilização num design experimental, em que existe uma intervenção, um ensaio randomizado, com a potência estatística apropriada, pode realmente criar alvos novos, verdadeiros e novas variantes candidatas. Aqui estamos falando de um grande trabalho, mas que traz mais potência. A questão da potência estatística é de suma importância. E ela representa o maior desafio para a maior parte dos estudos na área. Na genômica, claro, mas não só na genômica dos exercícios ou de traços relacionados aos esportes, mas de qualquer traço. Traços de doenças ou qualquer outro fenótipo humano. Isso é válido não só para a genômica, mas também para transcriptômica, para proteômica e até para metabolômica. Então,
saindo de um candidato definido a um universo de candidatos em potencial, provavelmente nos trará mais futuro nos nossos esforços de entender a biologia de um traço. Agora eu vou falar um pouco do poder estatístico. Aqui nós tabelamos a potência de 50%, 60% até 90%, ou seja, 5 níveis de potência diferentes. Quando o efeito de um traço varia de 1% a 2%, então 1, 1,5% e 2%. E quando o nível alfa está determinado por uma exploração do genoma, em que você tem 1 milhão de SNPs, isso te traz um nível de 5 a menos 8, a potência de menos 8. Então, analisando os totais, nós vemos que a potência de 88% normalmente é o que queremos atingir como mínimo. Ter isso num traço contínuo, vemos que, já que a maior parte dos traços estão associados a variantes de efeito de 1% ou menos, isso exige cerca de 4.000 pessoas. Se você quiser capturar traços, isso vai aumentar dramaticamente. E o pensamento atual nessa área de estudos de associação com 1 milhão, 2 milhões de SNPs, é que você quer ter cerca de 25 mil indivíduos para poder capturar o tamanho de efeito da fração de 1%, que comprovadamente é muito importante para doenças crônicas comuns, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade e doenças cardiovasculares. Então, esse é para um traço contínuo. Esse é para um estudo, um desenho de controle de caso, por exemplo, condicionado ou não condicionado, atletas e não atletas. A mesma coisa se aplica aqui, exceto que aqui o tamanho do efeito é medido por uma razão. Então eu plotei aqui 3 níveis alfa diferentes, desculpem. O primeiro é a linha vermelha. Então, nós temos no eixo Y o número de sujeitos e aqui a odds ratio, OR, no eixo Y. E o alfa aqui é 0,05. Então, se você quiser detectar essa diferença no nível de 0,05, você precisaria de cerca de 1.200 indivíduos para uma OR de 1,2. Estamos nem chegando perto ainda desses números. Se você genotipar cerca de 500 SNPs, você terá que ter um limiar de significância de 1 vezes 10 a menos 4, que vai ser essa linha pontilhada aqui. E, novamente, se você quiser uma razão de 1,2, você vai ter que chegar a quase 4.000 sujeitos. Mas se você estiver em um ambiente de genoma completo, com cerca de 1 milhão de marcadores, para conseguir detectar uma OR de 1,2, você vai precisar de entre 6 e 7 mil indivíduos. E nós não temos estudos com esse número, pelo menos não no campo da genômica de exercício, e é muito improvável que a gente consiga chegar a esses números em um único laboratório. É por isso que eu disse e escrevi também que chegou a hora dos laboratórios unirem os seus dados, fazer uma tentativa para superar essas dificuldades bastante críticas que nos impedem de ter bons dados publicados em revistas renomadas.
Então, vamos falar sobre o caso da treinabilidade. Eu comecei a fazer esses estudos há muito tempo, em mais ou menos 1900, eu odeio falar de datas, mas mais ou menos em 1978. A maioria de vocês nem tinha nascido ainda. Naquela época, essa era a visão. Você se exercita e tem benefícios. Se você não tem mais benefícios, é porque não está se exercitando o suficiente. Faça mais e você vai ter mais benefícios. Então, os primeiros experimentos que fizemos tinham esse objetivo, de testar essa hipótese. Então, nós fizemos este estudo com... Nós fizemos vários estudos, recrutando pessoas muito sedentárias, que aceitaram se exercitar, concordaram em se exercitar por um período de cerca de 5 meses, sob condições estritamente controladas e monitoradas a cada minuto, a cada segundo do programa de exercícios dentro do laboratório. Então, essa é a primeira imagem que nós obtivemos, em que depois de 20 semanas de exercício, nas últimas 6 semanas, as pessoas estavam se exercitando 5 vezes por semana, 50 minutos por sessão, a 80% da sua capacidade máxima. Algumas pessoas registraram quase nenhum aumento, apesar do ganho ser de cerca de 20% em relação ao período basal. Alguns apresentaram um aumento de até 1 litro de oxigênio, mas outros apresentaram muito pouco aumento. Então, nós repetimos com um programa diferente, treino intermitente de alta intensidade e tivemos os mesmos resultados. Então, nós preparamos o cenário para fazer uma pergunta fundamental. Será que essas diferenças na resposta são aleatórias? Ou será que há alguma indicação que pode haver um componente genético? Eu nunca fiz nenhum estudo com animais. Eu sabia como testar em modelos animais com diferentes linhagens, mas eu não queria fazer em animais, eu queria fazer com pessoas. Então, os únicos tipos de linhagens que eu podia achar eram gêmeos idênticos. E é claro que podemos ter várias linhagens, mas temos um grau baixo de liberdade nos pares de gêmeos. Então, nós usamos os gêmeos como modelo. Esse foi o primeiro estudo. Aqui nós usamos de novo o mesmo programa, 20 semanas de treinamento padronizado de resistência. Os sujeitos tiveram um nível de aderência muito alto. Aqui temos o ganho para um dos gêmeos e aqui o ganho para o outro par do mesmo par de gêmeos. Então, um ponto seria o par de gêmeos, representa o par de gêmeos, o ganho para o A e para o B. Então, alguns tiveram aumentos muito importantes de 0,7, 0,8 de 1 litro, aqui mais ou menos 0,4, 0,5, aqui 0,2, e este par aqui teve 0 e 0. Mesmo treinamento para os dois, aderência de 100%, e isso foi, com certeza, um sinal vermelho para a gente. Então, nós repetimos o experimento 4 vezes, com condições diferentes, pares de gêmeos diferentes, condições diferentes, treino intermitente de alta intensidade, depois intensidade média, depois intensidade baixa, controlando a dieta durante a duração do programa e etc. E as razões aqui, que representam a variação entre os pares em comparação à variância observada dentro do par, que é essa razão F, nesse experimento aqui foi cerca de 8. Nos 4 estudos de gêmeos que nós fizemos, essa razão F variou de 6 a 9. Então, nós tínhamos certeza de que esse era um fenômeno real. Depois lançamos o estudo familiar Heritage. E a primeira coisa que fizemos foi observar se poderíamos recuperar essa heterogeneidade na treinabilidade e o volume máximo de oxigênio. Esse aqui são os indivíduos caucasianos e o ganho no VO2 máximo ao longo de 20 semanas. Então, vemos aqui, foi menos de 100 milímetros de ganho, que foi até aqui em cima, alguns
conseguiram ganhar mais de 1 litro. A média foi cerca de 400 milímetros, com um desvio padrão de 200 mililitros. E nesse estudo tinha um elemento importante. Nós medimos 2 vezes o VO2 máximo, antes do programa e depois 2 vezes após o programa. E tínhamos algumas regras para determinar qual valor nós usaríamos. Então, nós tínhamos um valor basal e pós-treinamento sólidos e que poderiam ser usados com segurança. Então, lembrem-se, 400 foi a média e 200 o desvio padrão. Estamos tentando explicar esse desvio padrão aqui. Então, nós plotamos esses dados pelas linhagens familiares. Então, aqui essa coorte era de sujeitos europeus. Este é o ganho médio, a linha vermelha, e cada barra aqui representa uma família. E dentro das barras nós temos pontos, e os pontos são os sujeitos, os pais e os descendentes. Os pais eram menores de 65 anos e os descendentes tinham que ser acima de 17 anos. E nessa coorte de caucasianos, 90% das famílias tinham 3 filhos mais os pais, então 5 membros por família. Então aqui nós temos famílias em que todos os membros estão abaixo da média em termos de ganho, e aqui algumas famílias em que todos os membros estão acima da média. Então esses têm alta treinabilidade e esses têm baixa treinabilidade. E isso foi ajustado para os valores basais de VO2 máximo, para a idade, sexo e massa corporal também. Então, após a primeira série de experimentos, eu pensei, talvez essa era a tendência que nós estávamos vendo. Quando as pessoas se exercitam, nós temos ganhos. E nós temos pessoas que começam em níveis mais altos e terminam em níveis mais altos, mas os dados que nós temos dos gêmeos, agora dentro das famílias, sugere que sim, há um componente genético, há um componente ambiental, que é o componente do exercício, mas nada aqui é linear, como mostra esse slide. Precisamos tentar um modelo mais complexo. E este é o modelo que precisamos pensar. Temos não apenas um componente aditivo genético e um componente ambiental, mas também temos alterações no fenótipo que são estimuladas pela capacidade do exercício de ser influenciado ou modulado pelo genótipo. E isso se baseia em várias observações. Um dos estudos, que foi com intensidade moderada, é este aqui de 94. O outro era com uma intensidade mais alta. Este terceiro é o primeiro que eu mostrei para vocês dos gêmeos, também com alta intensidade. Este aqui era alta intensidade, treinamento intermitente. Depois o heritage, que fica mais ou menos aqui. Nós não temos, eu admito que nós não temos um estudo em que nós pegamos essas pessoas aqui, treinamos por 20 semanas e depois medimos novamente, depois pegamos mais 20 semanas aqui no mesmo contínuo, com mais exercícios, e medimos novamente, depois mais 20 semanas. Ou seja, esses são estudos com diferentes sujeitos que suportam esse gráfico indiretamente. O estudo verdadeiro em que nós mostramos a extensão dessa interação nos indivíduos ainda não foi feito. E eu acho que ainda não vamos ter por algum tempo, porque vai ser muito caro fazer um estudo assim. Vamos falar da transcriptômica. Então, com base nesses dados, a pergunta é: como isso acontece? Será que podemos prever quem tem probabilidade de ter alta treinabilidade e quem não tem? Então, usamos a transcriptômica como uma das ferramentas. Nós publicamos esse artigo. Timmons era o investigador principal de uma série de estudos. Eu vou mostrar apenas uma pequena parte desse artigo em que nós endereçamos esse problema de diversos ângulos. Nos 24 indivíduos que foram expostos a esse programa
padronizado, monitorado, com aderência de 100%. Nós tivemos 29, tiramos 29 transcritos medidos no baseline, que tiveram diferenças em abundância e foram pesados para gerar os preditores parcimoniosos, e foi isso que nós obtivemos. Primeiro, nós temos os 29 transcritos aqui, e aqui nós temos os 24 sujeitos. Do lado direito, nós temos os que com resposta muito baixa, nós vimos muitos pontos verdes aqui, verde claro e verde escuro. E aqui temos as melhores respostas. Vejam que há muito vermelho aqui e preto. Este mapa de aquecimento de calor sugere que os transcriptos começaram a distinguir daqueles que têm alta treinabilidade e aqueles que têm baixa treinabilidade. E essa é a correlação usando esses dois parâmetros. Então, aqui nós temos a melhora da capacidade aeróbica e o score dos 29 transcritos. A correlação foi de 0,76, mais ou menos 60% da variância. Então, foi um bom trabalho. Nós replicamos isso em uma coorte pequena de 17 sujeitos. Se vocês tiverem interesse, e tudo isso está no artigo e no material suplementar. Então, fizemos uma análise detalhada das vias desses transcritos, dos 29 transcritos, e tem um bom número deles que estão envolvidos em 3 dessas vias. O fator de crescimento de transformação beta-1, VEGF-A e a interleucina 16. E alguns dos intermediários aqui têm as sequências, diferenças nas sequências e outros não. Nós consideramos essas vias também quando nós fizemos a análise GWAS nos mesmos sujeitos. O GWAS é uma boa ferramenta para gerar candidatos, não tem viés e pode, na verdade, iluminar a biologia daquele traço que estamos analisando. Então, esse é o artigo em que os dados foram publicados. Então, foi feito um editorial muito bom também. O GWAS foi feito nos brancos do Heritage, usamos 320 mil SNPs. Tem 2 milhões a mais que eu não vou falar hoje, vou falar apenas sobre os que foram medidos diretamente. E com base nisso, nesses 320 mil, se nós ajustarmos o valor P necessário para a significância estatística, com base na correção de Bonferroni, nós podemos chegar a um nível de 1,5 vezes 10 a menos 7. Então, esse é o plot Manhattan dos dados. Este é o valor P aqui. E aqui é 10 a menos 6. Então, temos um casal que ficou perto de 10 a menos 6, mas não chegou a 10 a menos 7. Tem muito aqui no 10 a menos 4. E temos um monte aqui embaixo que chegaram nessa zona de baixo que não chega a ter significância estatística. Então, esse não é um estudo observacional, é um estudo realmente experimental. E vale a pena fazer isso, porque é improvável que no curto prazo a gente tenha um outro estudo de treinamento tão grande quanto este. Então, usamos primeiro 39 SNPs que chegavam a pelo menos 10 a menos 4, depois filtramos esses SNPs para remover aqueles que eram redundantes ou em equilíbrio e ficamos com 21 no final. Esses 21 SNPs eram responsáveis por metade, mais ou menos, da variância, que é equivalente ao que nós tivemos no outro slide, que era de 47%. Então, esses são os marcadores em questão, todos os números dos SNPs, os genes.
Às vezes estamos bem no gene, em outras estamos a uma certa distância, e essas são as distâncias em KB. Então, podemos ver que, ao contrário do que nós vemos nos estudos observacionais, parece que nós temos marcadores com tamanho de efeito maior. Não é incomum ter 2% aqui, 3%, 4%. Temos até 5% ou 7%. É bastante notável, porque nós não vemos isso em estudos observacionais. E os 21 são responsáveis por 49% da variância. Depois pegamos esses 29 genes e para cada alelo ou locus, nós identificamos o alelo que estava associado com um maior aumento positivo no VO2 máximo e o outro alelo que era menos favorável. Nós computamos por todos os 21 loci, que o número total de alelos positivos que cada sujeito carregava, assumindo que quanto mais alelos positivos eles tivessem, isso seria o preditivo de uma resposta maior, mais alta. Então, o intervalo, teoricamente, ia de 0 bons alelos até 42 bons alelos, e na prática, nosso tamanho de amostra não era grande o suficiente para ir além de menos que 9 ou maior do que 19. Mas nós tínhamos 30, 40, 50 para cada classe aqui. E aqueles que tinham apenas 9 ou menos dos bons alelos tiveram um aumento no VO2 máximo de cerca de 225 mililitros, enquanto aqueles que tinham cerca de 17, 18, 19 bons alelos chegavam a 600 mililitros. Então, é mais ou menos uma diferença de 3 vezes entre as respostas mais baixas e as mais altas. O que indica que eu queria que a gente tivesse 2.000, 3.000 sujeitos para avaliar aqui, para poder refinar essa relação nas extremidades mais baixa e mais alta da distribuição, mas nós não tínhamos esse número tão grande, só tínhamos esses. Mas isso indica que é possível. É possível que, com base no número de SNPs relevantes que demonstradamente influenciam a resposta nessa população, podem prever nas pessoas não treinadas, quão treináveis elas são, ou seja, a treinabilidade. E essas são as vias envolvidas em torno desses genes. Quando fizemos a análise das vias, muitos dos genes estavam relacionados com o desenvolvimento e regulação da transcrição, em particular. Mas o estudo de Timmons e o nosso, quando nós colocamos os dois estudos juntos, nós vemos que a determinação da treinabilidade parece estar relacionada aos genes que estão nas vias de desenvolvimento, muitos genes relacionados à modulação da expressão gênica, a formação de vasos sanguíneos, crescimento esquelético e das células cardíacas e regulação da morte celular também. No mesmo estudo Heritage, nós também olhamos um traço cardiovascular bem importante. Quando as pessoas fazem exercício, depois de 20 semanas, vocês esperam que a frequência cardíaca seja mais baixa. E foi isso que nós descobrimos no Heritage. Em 50 watts aqui, para mais ou menos 470, a média de aumento foi de 11 batimentos por minuto, e o desvio foi de quase 10. Então, nós nos perguntamos, será que dá para prever quem vai baixar sua frequência cardíaca e quem não vai? Isso é relevante. Se você diminui sua frequência cardíaca, do ponto de vista cardiovascular, isso significa que você está reduzindo a carga sobre o seu coração. Provavelmente, isso reduz também a pressão, tem um pequeno redução na capacidade de difusão. Muitas coisas positivas acontecem quando você diminui sua frequência cardíaca no exercício. Nesse caso, nós tínhamos 40 SNPs a partir do GVAS que eram significativos neste nível de 0.000055.
removemos toda a redundância, principalmente por causa do equilíbrio, e terminamos com um modelo com 9 SNPs que explicavam toda a variância. Aqui está o modelo. E o que nós fizemos nesse caso específico foi que nós repetimos a análise, condicionando cada etapa ao SNP anterior. Então, com isso, nós conseguimos mostrar que a herança ou a influência genética diminui progressivamente. Então, parece estar funcionando. Então, vemos aqui a nota mais baixa, que é 0, e a mais alta. E como podemos ver, esses dois grupos, temos cerca de 70 pessoas aqui que registraram quase nenhuma mudança na sua frequência cardíaca após 20 semanas de exercícios. E a aderência aqui não era um problema, eles respeitaram o programa, enquanto outras pessoas tiveram uma redução de cerca de 20 batimentos por minuto. Então, do ponto de vista cardiovascular, isso é muito importante. E indica que essas pessoas têm uma resposta muito melhor, têm uma probabilidade melhor de melhorar a sua fisiologia cardiovascular quando estão expostas ao exercício físico regularmente. Agora vamos falar das respostas adversas. Como estamos de tempo? No caso das respostas adversas, eu vou mostrar alguns genes, mas quero mostrar porque eu acho que esses são os traços mais importantes que nós podemos nos focar na medicina de exercícios personalizados. Esse é um artigo recente, publicado recentemente. Na verdade, foi há um mês atrás. E ele mostra que no Heritage, para 4 fatores que levamos em consideração como marcadores de risco, por exemplo, insulina, HDLC do plasma, triglicérides, temos essa distribuição. Por exemplo, muitas pessoas tiveram uma redução significativa na insulina, e existe um grupo aqui que parece ter um aumento na insulina em jejum. O mesmo com a pressão sistólica. Tivemos uma redução, mas aqui vemos um grupo de pessoas que tiveram um aumento. E todos esses traços são medidos 2 vezes no baseline, em dias diferentes, e 2 vezes após o programa. Então, temos uma medida estável, temos um HDL estável e etc. Então, isso foi intrigante. Precisávamos de ferramentas para poder analisar a partir de qual valor começamos a pensar e observar respostas adversas. No contexto do estudo Heritage, tínhamos um estudo com 60 sujeitos, que eram 15 por centro clínico. Tínhamos 4 centros que recrutavam as pessoas e realizavam os exercícios. Então eram 15. Durante 1 ano e meio foram recrutados, passaram pelo mesmo protocolo 3 vezes. Sem exercícios. E utilizamos isso para calcular a repetibilidade da medida e a variação dia a dia para o traço. E não queríamos separar esses 2 fatores. Então aqui, por exemplo, vamos ver a pressão sistólica, que tinha o valor médio no baseline, e temos o valor de erro técnico, isso dentro do desvio padrão do sujeito, isso com base em 3 medidas. Então era cerca de 3 mililitros mais ou menos, 5 mililitros mais ou menos. Então decidimos utilizar 2 erros técnicos como limiares. Então, vamos analisar a pressão sistólica novamente. Qualquer pessoa que participasse ou fosse observado um aumento de 2 vezes maior do que o erro técnico, nesse caso 2 vezes 5 milímetros de mercúrio, era considerado uma resposta adversa. Fizemos o mesmo para o HDL, por exemplo, aqui era 4,6 miligramas por decilitro,
ou seja, 2 vezes 0,06 milimols por litro. Utilizando isso no Heritage, e também com as coortes de afro-americanos no Heritage, observamos cerca de 8 ou 9% de respostas adversas para esses 4 traços, tanto nos caucasianos quanto nos negros. Então, eu recrutei outras coortes porque precisávamos de um aumento na amostra e também precisamos de estudos com o mesmo controle rigoroso. Então, foram controles randomizados em que sabíamos que os sujeitos estavam fazendo isso. Não apenas dizíamos que você precisa fazer exercícios 30 minutos por dia. Nós fazíamos isso com supervisão laboratorial. Então, nós teríamos certeza que isso seria causado pelo programa de exercícios. Tínhamos uma coorte na Drew, da Inflame, da Stride, da Universidade de Maryland, com Jim Hagberg, e uma em Jyväskylä com Nicole Häkkinen. Foi um total de 1.600 sujeitos, mais ou menos, e você vê que existe um número de respostas adversas para cada uma. E essa foi a prevalência. 8% para a insulina em jejum, 13% para o colesterol HDL, 10% para triglicérides e 12% para a pressão sistólica. Então, o próximo passo seria perguntar se existem sujeitos que tenham mais de uma resposta adversa. E a resposta é que sim. 6% dos sujeitos tiveram pelo menos 2 respostas adversas e 1% teve 3 ou mais. Então, cerca de 7% tem mais de uma resposta adversa. Isso é uma grande questão, é um grande problema para mim. Analisando se é possível prever quem desenvolve uma resposta adversa com base nesses dados, sem análise genética, só percebendo quem são essas pessoas. Observamos que essas respostas adversas apareciam com a mesma frequência em mulheres e homens, jovens e adultos mais velhos. Não havia diferença entre os caucasianos e os negros, não estavam associados com os ganhos ou com o baseline da absorção máxima de oxigênio. Foram observados em diversos programas de exercícios, sejam mais exigentes ou não, e observadas também em pessoas que estavam utilizando medicamentos e continuaram essa utilização durante o programa, e também com aqueles que não faziam utilização de medicação. Então, agora queremos considerar isso nos estudos genômicos, porque as consequências podem ser grandes. Se observarmos pessoas que têm preditores de respostas adversas, existe uma aplicação clara para a medicina personalizada. Então, vou concluir com alguns pensamentos relacionados à medicina personalizada e à performance e o desempenho individualizado também. Então, a variância genômica no indivíduo é enorme. Como sabemos, existem de 3 a 4 milhões de SNPs em qualquer pessoa, de 3 a 4 milhões de SNPs que são comuns na população que nós observamos. Desses, 10 a 11 mil são mudanças não sinônimas. 80 a 100 vão levar a códons de parada prematuros, 40 a 50 a alterações nos sítios de splice, e, mesmo sem saber, temos cerca de 50 a 100 genes de forma homozigótica que causam doenças. E nós não apresentamos as doenças até onde vemos. Então, não lidamos com toda a biologia, toda a anatomia do genoma, por enquanto. Também temos de 220 a 250 inserções e deleções, cerca de 1.000 variantes de cópia, em que a amplitude é de 450 pares de bases ou mais,
Mas o mais importante é que todos nós temos entre 200 mil e 500 mil variantes que são específicos às nossas linhagens familiares ou os nossos clãs, que são chamadas as variantes raras. E isso é extremamente importante. O grupo de Lupski e as pessoas ali descreveram isso de uma forma bem informativa, através deste gráfico. Então, se voltarmos na linhagem humana, então, se voltarmos na história da humanidade, imaginando aqui milhares de gerações acima disso, nós vemos que os genes, os alelos que estão presentes, têm este tipo aqui. São antigos e já foram expostos à seleção, e alelos com grandes efeitos, genes que causam doenças em geral, já foram removidos do pool genético de forma geral. Mas à medida que nos aproximamos dos últimos séculos, alguns dos alelos que apareceram são raros, mas têm efeitos mais amplos. A seleção não tem tempo para operar na eliminação deles, o ambiente já mudou, então alguns podem ter sido favoráveis no passado. Então agora temos o que é chamado de linhagens familiares com concentrações de alelos raros, mas com amplos efeitos. Isso foi um pouco teórico até esta publicação, em que o genoma do Dr. Michael Snyder, da Stanford, foi explorado em grandes detalhes, num período de cerca de 2 anos, através de sequenciamento, transcriptômica, metabolômica, epigenética. Todas as ômicas foram utilizadas para perceber mudanças em sua saúde, principalmente 2 infecções e o progresso das diabetes nele. Não vou mostrar todo o material dele, é um estudo fantástico e é um estudo de caso bem informativo. Mas nós sabemos que ele tem SNVs, ou seja, variantes semelhantes aos SNPs, que são raros, e ele tem cerca de 290 mil variantes raros. Então, em média, dizemos que está entre 250 e 300 mil para cada indivíduo, e ele tem 290 mil. Desses 2.500 mudam a sequência de codificação. 1.300 causam falta de sentido, 11 para nonsense, que trazem possíveis danos, 230, perda de função 51, 51 mil inserções e deleções raras. E esses não foram selecionados em comparação, ou seja, para remover os que têm altos efeitos. Então, muito do que estamos falando aqui na genômica de exercícios pode estar mais relacionado a essas variantes de alto poder e não as comuns que nós normalmente estudamos até o momento. Ok, seguindo em frente. Quando falamos a respeito dos exercícios e da medicina personalizada, eu acho que estamos num caminho em que nós gostaríamos de poder, a partir da genômica, identificar preditores de benefícios e respostas adversas, mas talvez isso não seja suficiente. Precisamos de informação da epigenômica também. O baseline das transcriptômias pode ser bem útil, como foi sugerido por estudos, não só de Timmons, mas também de outros grupos, que tinham foco em força de
força muscular esqueletal. A proteômica, tanto global quanto com alvo, traz informação para esse pipeline, a metabolômica também, tanto global quanto focada, pode aumentar a informação que já acumulamos. Então chegamos a um ponto em que tudo isso nos daria uma ideia geral dos traços e dos endofenótipos e biomarcadores que podemos testar em estudos funcionais. O resultado final seria, então, seguir para as pessoas, para ver se isso se aplica. O exercício traz uma vantagem chave nessa área. Ter a capacidade de chegar a um estágio de aplicação, de aplicabilidade na medicina de exercícios, mas isso parece demorar mais para outras áreas. Provavelmente porque os estudos que nós realizamos têm alta conformidade, têm alta aderência, e são mais difíceis de compensar para os que participam, ou seja, modificar a sua aderência. Ao contrário de um estudo nutricional em que você deve se alimentar com tais alimentos e a primeira coisa que você vai fazer é comer algo diferente. Então vou seguir em frente. Vou concluir com isso. Utilizando a absorção máxima de oxigênio como marcador de performance, podemos definir parâmetros que sugerem como esse raciocínio é sólido e o que seria necessário na aplicação dessas ferramentas? Bem, sabemos que existe uma boa correlação entre a absorção máxima de oxigênio e a capacidade de performance em alto nível. Existem pelo menos uma dúzia de estudos que eu consigo pensar que correlacionam essa absorção máxima com fatores mensuráveis, tempo, distância. Então, se eu utilizar essa absorção máxima num estudo GeneAthlete, em que temos 310 atletas de elite nacionais e internacionais, é possível perceber que cerca de 32% tem uma absorção máxima de oxigênio de 80 ou mais por quilo. Então, eu utilizaria o 80, mesmo que a média seja 79, mas eu utilizaria isso como alvo. Como nós podemos chegar lá? Para atingir o nível de 80 mililitros, nós temos que começar com uma distribuição da absorção máxima de oxigênio em estado sedentário de 174 sujeitos entre os 17 e 35 anos de idade, para conseguir testar e verificar a absorção máxima de oxigênio. A média é 41 e o desvio padrão de 8. Então, existe um subgrupo que tem 50 ou mais. Não são muitos, mas é um grupo que representa cerca de 1 a cada 10 a 1 a cada 20. Algo ali. Então, esta proporção, mesmo sedentárias, tem uma absorção máxima de oxigênio de pelo menos 50. Então, é um bom nível inicial para o treinamento e atingir 80 ou mais. Quando treinamos nessa mesma população de 174, o ganho médio foi de 15%, com um desvio padrão de mais ou menos 9%, e temos um subgrupo que teve um aumento de 50% ou mais. Então, 50% ou mais, a partir de 50, nos traz a 75, 80, que são 1 a cada 30 ou 1 a cada 50 pessoas. Então é um pouco mais raro do que o nível de absorção máxima de oxigênio em sedentários. Já que não existe correlação entre a treinabilidade e o nível de base, de baseline, a correlação é zero, são probabilidades independentes. Portanto, a probabilidade que os dois traços estarão presentes na mesma pessoa será de 1 a cada 1000 ou de 33 a cada 10.000, o que não é tão frequente.
é um pouco difícil, porque a treinabilidade que nós falamos está limitada pelo tempo, e se forem 2 anos de treinamento, talvez isso seria aumentado numa porcentagem significativa, mas não seria dobrar de novo, seria continuar a aumentar, mas depois de 5 meses você vai ter uma alta capacidade de treinabilidade. Você pode aumentar até 100 a cada 10 mil, mas ainda assim é um fenótipo conjunto um tanto raro. Então, o que precisamos fazer nesse campo é usar uma abordagem mais abrangente, em que nós avaliamos não apenas a genômica e os outros ômicas, mas fazer a biologia do sistema inteiro. Então, isso nos traria informações em relação ao interesse no exercício físico propriamente dito, o nível de condicionamento, não apenas cardiovascular, mas também muscular e outros, e performance. E esses dois são os mais críticos, são exatamente a interação entre o genótipo do exercício e o fenótipo da performance, e como isso influencia os resultados. Eu vou parar por aqui, reconhecer a contribuição dos colegas que estiveram envolvidos na execução do estudo familiar Heritage, Dr. Art Leon, D.C. Rao, James Skinner e Dr. Wilmore. Também gostaria de agradecer Tuomo Rankinen, que fez o estudo de outrates máximos de exercício, e o doutor que fez o estudo de transcriptômica que eu apresentei para vocês hoje. Muito obrigado. Obrigada, professor Bouchard, por sua excelente apresentação. Em um dos estudos de treinabilidade, você mostrou que 60% da treinabilidade poderia estar relacionada aos 29 SNPs. Mas no plot de Manhattan, nós não mostramos níveis de significância da potência 10 a menos 8 que você se referiu. Isso tem a ver com o número de sujeitos? Ou é um problema com essa 10 a menos 8? Poder de 10 a menos 8. Não, o primeiro estudo não foi dos SNPs, foi sobre abundância de transcriptos. Então, os 29 transcriptos, não há SNPs ali, apenas o transcripto em si, qual era a sua abundância e o perfil da abundância quando você maximiza para prever o fenótipo. Isso é o que nós fizemos. Então, nós tínhamos um score de assinatura de transcriptômica. Depois, no GWAS, é que nós avaliamos os SNPs. E por que o plot Manhattan não mostra significância? Porque o padrão é muito mais alto ali. Na transcriptômica, nós tínhamos cerca de 40 mil transcritos, e no GWAS nós tínhamos 8 vezes mais SNPs. Então, o nível P ajustado é muito mais alto. Ou, desculpe, muito mais baixo no caso do GWAS. Obrigado, professor Bouchard. A minha pergunta é semelhante. A primeira parte, você ficou surpreso com o GWAS, com aquela alteração no VO2 máximo, e que você conseguiu capturar o que parecia ser a hereditariedade total a partir daqueles 21 SNPs? E a segunda pergunta tem a ver com o que o Yannis perguntou agora. Talvez eu que não tenha entendido, mas aqueles 2 artigos, o que veio da transcriptômica e depois foi dividido em alguns SNPs, responsáveis por cerca de 23% da alteração no VO2 máximo, como isso se relaciona ao outro artigo que você mencionou do Velata? Sim, são 2 universos diferentes.
No perfil de expressão, nós identificamos 29 transcritos que se tornaram alvos, candidatos. Nós avaliamos a variação de sequência nesses candidatos e descobrimos que podíamos, com 12 deles, justificar 23% da variação de treinabilidade. Então, esse é um universo diferente. Isso chega a uma forma de seleção enviesada de candidatos em oposição a uma outra baseada em todo o genoma, em que você olha todos os SNPs potenciais. Quando nós sobrepomos os dois, entretanto, a primeira tentativa baseada na transcriptômica com a outra baseada na genômica pura, nós tivemos cerca de 6 desses transcritos que foram produzidos originalmente e que estavam representados nesse segundo conjunto de 21 loci. Então, eles vieram da mesma coorte. Então, não é uma replicação real, porque vieram da mesma coorte. Nós ainda precisamos de mais coortes e treinar pessoas para as pessoas conseguirem replicar esse estudo. Então você perguntou se eu fiquei surpreso. Sim, eu fiquei surpreso. E eu ainda estou surpreso. A replicação é a única maneira de solucionar isso. Muito obrigada, professor. Eu gostaria que você ficasse um pouquinho aqui. Eu gostaria de convidar o Dr. Stephen Hood para o palco. Recognizing the contributions of the speaker, Dr. Claude Bouchard, for his contributions to the field of exercise genomics. That we know that science is built on the shoulders of giants, and that Dr. Bouchard did not invent the field no ombro dos gigantes, e o Dr. Bouchard não inventou o campo da genômica de exercício, mas foi a visão dele, principalmente, que levou à integração de exercício com exercícios e esporte. Desde o primeiro estudo de famílias e hereditariedade nos anos 70 e 80 que ele fez, até a sua liderança visionária com o desenho e implementação do estudo familiar e hereditagem, até o seu trabalho mais recente integrando ferramentas moleculares de ponta com a genômica e os exercícios físicos, Dr. Bouchard se tornou ele mesmo um gigante no campo da genômica dos exercícios. Aqueles que trabalham no campo nunca poderiam ver mais, são capazes de ver mais e enxergar mais longe porque estamos em cima dos ombros desse gigante e por causa do trabalho que ele iniciou. Então, em nome dos pesquisadores, nós agradecemos por suas contribuições ao campo de genômica do exercício.